Salve, salve, Universo Narrado! Vocês estão bom, né? Eu sou a professora Sabrina, passando aqui mais uma vez para responder uma dúvida lá da plataforma, e a dúvida de hoje é a dúvida da Brenda de Melo Martins. É uma dúvida do Lições de Física. Ela perguntou o seguinte, ó: boa noite, tudo bem? Tudo bem, Brenda, e você? Tem uma dúvida. O item 4 está em paralelo ou série? Se está em série, por que foi necessário utilizar a fórmula da resistência equivalente de um circuito em paralelo? Se está em paralelo, por que ele é considerado assim? Beleza, mas primeiro, onde raios está esse item 4 que a Brenda falou, né? Eu vou te dar o contexto. O contexto é isso daqui, tá? É uma questão lá do nosso curso que o Felipe resolveu, e aí tem esses 4 circuitos para poder analisar, beleza? Então, Brenda, o item 4, é este último aqui, foi o que te gerou a dúvida, beleza? Só que antes de te falar se ele está em paralelo ou série, eu vou te relembrar o que significa estar em paralelo ou série, tá bom? E o que você tem que olhar? Você tem que olhar os terminais do seu resistor, beleza? E o que é um terminal? É onde ele começa e onde ele termina. Tá? Se você vai pegar o resistor fisicamente, você vai pegar ali um objeto resistor, e não só aqui na teoria, um desenhozinho, o que é o objeto resistor? É uma pontinha dele e a outra pontinha, é as duas perninhas de metal dele, tá bom? Então, repara que no item 1 aqui, por exemplo, ó, todos esses pontos aqui, ó, todos esses pontos aqui, eles são o mesmo ponto A. Você concorda comigo? Por que eles são o mesmo ponto A? Ué, porque não tem nenhum equipamento ali, não tem resistor, não tem nada ali no meio. Isso aqui é só cabo, só fio, tá? Que aqui a gente está considerando de resistência zero, beleza? São fios que eles estão ali só para poder conectar o nosso resistor no desenho e a gente conseguir enxergar eles, tá? Se a gente fosse colocar eles na prática, a gente ia ligar todas as pernas de todos esses 4 resistores no mesmo lugar. Faz sentido? A gente ia pegar as perninhas de todos esses 4 resistores e amarrar ela ali com uma fita isolante e pronto, tá perfeito, tudo ligado no mesmo lugar. Ou soldar, sei lá, tanto faz. E aí, da mesma forma, o que mais que a gente tem aqui, ó, do outro lado? Do outro lado, esses 4 pontinhos aqui, ó, são os mesmos, opa, marquei o ponto errado aqui, ó, são os mesmos pontos B, tudo bem? Então, ó, todos esses pontos do lado de cá, eles são B, beleza? E quando você tem 2 ou mais resistores que possuem os mesmos terminais, esses caras estão em paralelo, beleza? Então, ó, em paralelo eles têm o quê? Mesmo terminal. Tá bom? Então, ó, repara, esse daqui, ó, o terminal dele é AB, esse daqui também é AB, esse daqui também é AB, e esse daqui também. Ah, beleza, então por isso que naquele ali eu faço a conta do paralelo, tá? Se você olhar aqui no item 2, repara que a gente vai ter uma situação parecida, ó. Eu tenho esses terminais aqui, ó, eles são A e A. Do lado de cá, meus terminais são B, B e B, né? Então, ó, esses pares de resistores que estão ali no meio, eles são todos paralelos um com o outro. Então, ó, o que acontece? Eu tenho esses dois aqui. Esses dois juntos estão em paralelo com os dois de baixo juntos, tudo bem? Que também estão em paralelo com os outros dois de baixo juntos, tá? Mas aí quando você pega esses dois aqui, ó, e olha para eles entre si, você pega esses dois R com R aqui, ó, e olha para eles e fala, tenho 2 resistores ali. Esses carinhas juntos ali, ó, um com o outro, eles não estão em paralelo não, tá? Isso aqui tá em série, beleza? Por que está em série? Porque cada vez que eu atravesso um resistor, eu mudo o terminal.
Então, ó, o que está acontecendo aqui, ó? Eu cheguei aqui, ó, saí aqui do item A, subi, cheguei aqui terminal A. Beleza, atravessei um resistor. Então aqui, ó, opa, aqui eu mudo de terminal, beleza? Ah, vou chamar de B. Você não pode chamar de B, porque B já tem dono. B é o terminal do lado de lá. Então, esse carinha aqui tem que ser um terminal C, tudo bem? Daí, ó, repara, deixa eu apagar essa minha bagunça de coisa que eu fiz aqui, ó. Repara o que a gente tem. Esse resistor aqui, ó, tá no terminal A e C. Esse resistor aqui, ele tá no terminal C e B. Então, cara, o que a gente tem? Eu liguei esses dois resistores no mesmo terminal C, mas a outra ponta dele está em lugares diferentes. Um eu liguei num ponto, o outro eu liguei no outro ponto. Ou seja, eles estão tipo em filinha um com o outro. Quando você olha no desenho, é realmente uma fila, né? Tá um de trás do outro ali, em seguida. Então, isso daqui é uma situação de estar em série. Repara, aqui, ó, não é o mesmo terminal. Na verdade, eu vou até colocar aqui, ó, no paralelo, no plural, eu vou escrever mesmos terminais para você sacar. Eu acho que eu não vou conseguir catar só a palavrinha. Não vou conseguir, vou ter que reescrever. Porque tá pegando a imagem também, ó, mesmos terminais. Tem problema não, eu reescrevo. Tá? Por que eu quis refazer isso? Porque no paralelo eu tenho os mesmos dois terminais. E em série, como eu vou conectar ali, eu tenho um terminal em comum, né? Mas o outro terminal, ele é diferente, tá? Então, ó, em série eu tenho ali um terminal diferente. Beleza? Então, ó, repara, esse daqui ele tá no terminal AC, esse daqui tá no CB. Na hora que a gente for nomear ali o de baixo, ó, eu vou ter que dar outro nome, não é C. Vai ter que aparecer outro lugar. C tá lá em cima. Então aqui eu vou ter um que tá no terminal AD e o outro tá no terminal DB. Beleza? E aí aqui embaixo vai ter que ser E. Um tá no terminal AE e o outro tá no terminal EB. Tudo bem? Então o que você vai acabar fazendo aqui? Você vai associar série com série, depois lá embaixo série com série, depois lá embaixo série com série, e tudo isso vai virar um resistor só, tá? Na verdade, isso vai virar 3 resistores, né? Você vai ter o quê, ó? Você vai ter ali em cima, você vai ter aqui no meio e você vai ter aqui embaixo. Tudo bem? Ah, e quem que são esses 3 resistores? É a junção dos dois da filinha que você tinha lá em cima, tá? E a partir do momento que você chegou nisso daqui, nesses 3 ali, esses 3 estão em paralelo. Faz sentido? É isso que você tem. Então, ó, você sempre vai ficar em um circuito alternando entre paralelo e série, a depender do que você está olhando, a depender da situação que você tem. Então, no seu caso 3, por exemplo, repara, esses dois aqui, eles estão em paralelo. Mas na hora que você resolve eles, faz a resistência equivalente deles e junta com esse outro ali, aí vai ficar em série. Tudo bem? E olha aqui, no exemplo 4, na situação 4, que foi o que você realmente perguntou, a gente tem aqui, ó, 3 resistores em série, tá? Aqui eu tenho o terminal A, aqui eu tenho o terminal B. Então, ó, atravessei um resistor, muda de terminal. Aqui é C. Atravessei outro resistor, muda de terminal. Aqui é D. Lá embaixo, atravessei um resistor, muda de terminal. Aqui é E. Beleza? Então eu vou ter, ó, esse com esse com esse estão em série. Vou fazer a resistência equivalente e transformar em um só. E depois, esse com esse tá em série. Vou fazer a resistência equivalente e transformar em um só. E aí, o um só desse daqui com o um só daquele de baixo estão em paralelo. Tudo bem? Então, você tem, na verdade, um série dentro de um paralelo. É isso que está acontecendo ali. Então, na sua pergunta, por que foi necessário utilizar a fórmula da resistência equivalente de um circuito em paralelo?
Porque depois que você resolveu o que estava em série, tinha coisa lá que também estava em paralelo. Beleza? Aí a sua pergunta, se ele está em paralelo, por que ele é considerado assim? Bom, eu acho que ficou claro quando eu mostrei do sério virando no paralelo, né? Se não tiver ficado claro, você pode falar que a gente te ajuda aí, beleza? Um abraço e bons estudos para você.